Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da nossa página do YouTube. Este que já está a começar a edição única da semana do Linha da Frente, programa este que passa todas as noites no seu ecrã de terça-feira para lhe proporcionar o melhor no debate. E para hoje não vai ser diferente, temos dois convidados que nos vão ajudar a compreender na discussão de dois temas. Primeiro, vamos falar sobre a falta de habitação para jovens e segundo, a dependência interna e a dependência externa e as suas implicações para o Estado moçambicano, como também para a própria juventude. Afinal de contas, este é um programa feito de jovens para jovens. Caro telespectador e internauta, que comece o debate. Começo esta discussão com Aida Muxanga. Muito boa noite, Aida. Nós temos cá um tema que certamente está diretamente ligado a nós como juventude deste país. Moçambique enfrenta um déficit habitacional de cerca de 2 milhões de casas. Como é que olha para este déficit, percebendo que há sim emprego, talvez nem tanto, mas há sim jovens que têm emprego, mas têm dificuldades para conseguir a sua própria casa? Muito boa noite, Aida. Os seus pontos prévios também para esta noite. Muito boa noite a si, boa noite a todos os telespectadores. Primeiro agradecer pela oportunidade de cá estar e não tenho nenhuma informação prévia, apenas indo à questão que me coloca. De fato, o que acontece é que a falta de habitação para jovens é um problema sério, não só para o caso de Moçambique, como também em outros lugares, porque não podemos só olhar para o nosso país como um país que registra um índice elevado a outros países que também enfrentam essa questão. Tudo porque muitos de nós, os jovens, nos encontramos a priori, em algum momento, no início das nossas carreiras e a forma como trabalhamos ou ainda não temos uma garantia, um abastecimento, assim que eu posso dizer, né? Daquilo que a nossa renda não é suficiente para atrairmos alguns empréstimos a nível dos bancos e também a questão da falta de os salários que os jovens orçam não serem muito suficientes para aquilo que é o nível de vida que enfrentamos atualmente, que é bastante caro. Então é uma situação a lamentar, que tínhamos que resolver, porque o jovem precisa de habitação, o jovem precisa garantir que o seu bem-estar esteja assegurado e é um fenômeno que compromete aquilo que é a estrutura juvenil, o futuro, porque o que será de nós se nós até aos 30, até aos 25 e não termos nenhuma propriedade, primeiro porque adquirir um terreno ou uma casa cá em Moçambique é um pouco custoso. Então é um drama que enfrentamos e precisamos de certa maneira ultrapassar e também é um ponto para que o nosso governo ajuste algumas políticas, né, no sentido de reajustar ou reavaliar aquilo que é a aquisição das propriedades, mesmo sendo das casas pelos jovens, porque os jovens enfrentam essa dificuldade em adquirir casas ou adquirir uma propriedade porque muitos de nós não temos empregos fixos e somos mal pagos em algum momento quando nos submetemos a um trabalho. Então é tudo uma espécie de reestruturação de políticas com vista a garantir que o jovem possa ter acesso à habitação condigna, porque não é só adquirir-se uma casa, é a questão de construção, como é que os instrumentos ou o equipamento para se construir deve ser adquirido, também é um drama. Então
é um processo muito complexo que precisa ser discutido com mais atenção e muito agradecida. Muitíssimo obrigado, Aida. Passamos então a palavra para Daniel Samboco. Muito boa noite, Daniel. Quando uma empresa de propriedade de alguns cidadãos estrangeiros decidiu vender um saco de cimento no território nacional a cerca de 200 meticais, recebeu uma pressão para alterar para 400 e alguma coisa. Isto pode influenciar a juventude a não construir ou não, Daniel Samboco? Muito boa noite, os seus pontos prévios para esta noite. Muito boa noite, caro apresentador, e boa noite à minha colega Aida. Também saudar aos digníssimos telespectadores por estar a nos acompanhar a partir deste canal. E em relação ao meu ponto prévio, gostaria, portanto, aqui de pedir às autoridades competentes para que vejam os nossos irmãos que foram detidos no âmbito das manifestações, para que seus processos possam ser encaminhados, para que esses saibam, portanto, o seu destino, porque é um direito, a manifestação em si é um direito consagrado na Constituição da República de Moçambique. Portanto, é preciso observar este critério, porque temos muitos irmãos nossos moçambicanos que encontram-se detidos desde de dezembro até este momento. Então é preciso que as autoridades competentes, a PGR, tomem posicionamento diante deste cenário, porque são nossos irmãos que estão em causa e almejam também estar em liberdade. Portanto, é preciso que se faça trabalho base em vista a organizar este fenômeno que encontra-se neste momento a fustigar alguns dos nossos irmãos. Em relação ao ponto que me colocas aqui, é preciso aqui destacar que eu penso que isto pode influenciar na construção de habitação para os jovens, porque se nós formos a observar, o custo de vida em si é elevado. Então, se material de construção não responde àquilo que são os anseios dos jovens, claramente isto condiciona a construção para a habitação dos próprios jovens. É preciso que se repare nesses aspectos de pressários para que sejam pressários justos para a efetivação deste processo. Ora, vejamos, temos há muitos jovens que encontram-se em condições desumanas, há jovens sem lugares fixos para poderem viver, material de construção está sendo avaliado em preços elevados e este fator acaba por frustrar os jovens. A questão mesmo de desemprego, se a gente diz que um jovem deve pagar saco de cimento a 400 meticais, 420, 500, enquanto este jovem não tem um emprego, ele não trabalha, luta na vida informal para poder garantir a sua sustentabilidade, é preciso que este jovem lute para poder garantir uma construção para a sua futura residência. Então esses processos acabam criando impasse. Muitas das vezes nós observamos que os jovens têm a vontade de querer construir, mas não existem espaços. Mesmo se a gente for observar aqui em Maputo, para conseguir espaço é muito complicado. Não só em Maputo, formos a viajar para Beira, Nampula, são lugares que para você ter espaço é preciso tirar muito dinheiro, o que não reflete aquilo que são que é a experiência vivida pelos jovens, que é a realidade vivida pelos jovens. E também outra coisa que acaba por contribuir para este fator é mesmo o acesso a crédito. Temos jovens aqui que têm seus projetos, que querem de fato contribuir para impulsionar a economia deste país.
e os mesmos jovens acabam por ficar sem ter a quem os financiar. É só se nós formos observar a questão dos bancos para poder financiar, temos lá critérios rígidos. Às vezes você é preciso ser um agente do Estado, funcionário do Estado, para poder obter crédito. Temos jovens com projetos concretos que, desenvolvendo esses projetos, estariam a contribuir para a economia do país, estariam a contribuir também para que possam construir suas casas, mas estes jovens veem seus sonhos a serem arruinados. Por quê? Porque não há políticas claras que possam sustentar este fenômeno, não há políticas claras que possam conduzir, ou seja, que possam ajudar os jovens a prosseguir com seus negócios, a prosseguir portanto, com uma economia avançada. É preciso também aqui compreendermos que o índice de desempregabilidade acaba por condicionar também este fator. Cimento, por exemplo, aquilo que eu estava a referenciar anteriormente, que é um dos fatores importantes para a construção. Esse cimento, estamos a dizer de chapas, estamos a dizer de varões, são componentes importantíssimos para a construção de uma habitação. Então é preciso aqui que se veja este processo, este material cá citado, que esteja um pressário acessível que possa responder àquilo que é a realidade da juventude moçambicana, aquilo que é a realidade do povo moçambicano, e é só assim que nós podemos conseguir progredir. Mesmo se a gente formos a observar dentro da cidade, para você alugar casa, você não vai encontrar uma casa a 1.000, 1.500, 2.000 meticais, vai encontrar casa muito caro, o que não responde aos anseios da juventude. Ora, vejamos, temos juventudes que sempre estão aí na baixa, sempre estão no mercado dos quelene, sempre estão no mercado do X a vender alguma coisa para garantir a sua sustentabilidade, para comprar a cesta básica, mas este jovem não tem onde morar. Às vezes acabamos por observar um jovem que está em casa dos seus pais, já tem os seus 40, 50 anos. Este jovem não, porque ele não tem plano de construir, tem plano de construir, mas não tem iniciativa, alguém que não tem quem possa o ajudar para prosseguir, portanto, com os seus projetos. E também a própria política de distribuição de terras, né? É preciso aqui que possam se observar com rigor. Temos muitas terras, por exemplo, para quem viaja, você sai daqui, para quem viaja para o centro, você passa muitas terras vazias, sem ninguém. Então é preciso que haja políticas adequadas de distribuição da própria terra. Se a gente diz que a terra pertence ao Estado, então é preciso que o Estado possa desenhar medidas claras para a distribuição da mesma. E são esses fenômenos que acabam por condicionar os jovens a não terem suas próprias residências. Outros acabam envelhecendo em casa dos seus pais, outros até acabam por ser meninos de ruas. A gente diz não, porque este não tem plano, não tem o quê. Se a gente for a perceber o historial de alguns meninos de ruas, eles têm historial triste, né? Então é preciso que com muita urgência se faça a políticas que possam responder aos anseios da juventude moçambicana, porque esta é a nossa terra, este é o nosso país. Então é preciso que os jovens estejam no centro das atenções para que juntos nós possamos progredir, porque com jovens que não têm onde ficar, jovens que amanhecem só para pensar hoje o que vou fazer, vou viver aonde, dificilmente este jovem pode contribuir para o futuro melhor desta nação. Para que um jovem possa contribuir para um futuro melhor desta nação, é preciso que este jovem esteja preparado psicologicamente, tenha um lugar digno de viver, tenha um lugar digno para conseguir fazer suas coisas e também uma boa renda que possa proporcionar alguma coisa no final do mês.
Muitíssimo obrigado, Daniel Sambuco. Passamos então a palavra novamente para Aida Moçanga. Agora se pretende saber quais são os efeitos ou consequências que pode o jovem ter, tanto na sua vida social, psicológica, até mesmo económica, a falta de habitação no Estado moçambicano. Muito agradecida mais uma vez. Primeiro, eu penso que um jovem que não tem habitação, ele se sente frustrado. É um jovem frustrado, é um jovem que não sabe o que é que pode fazer para suprir essa necessidade. É um jovem que anda ansioso, um jovem que tenta, de certa maneira, né, embora não seja de forma clara, tenta sobrepor-se a essa situação, mas é um jovem frustrado a nível psicológico, porque não há coisa mais redutor, né, que não ter onde ficar, principalmente num país como o nosso, onde nós jovens, a maior parte de nós temos filhos, antes mesmo de termos uma casa, ainda em casa dos nossos pais, então é um pouco frustrante para nós. E a nível social é que demoramos contrair o processo de formação da família. Um jovem que não tem casa dificilmente vai pensar em formar uma família, porque ele primeiro ainda está no ciclo familiar dele próprio, no sentido dele ainda vive com os pais. Então, um indivíduo que vive com os pais para levar a sua namorada ou a sua esposa para viver com seus pais é um pouco complicado, né? E são situações mesmo que têm efeitos não bons, não produtivas, como dizia meu colega do painel, que não há como esse jovem mostrar produtividade no sentido de desenvolver o país enquanto ele próprio não está realizado. Então, nós temos que estar primeiro realizados para depois pensarmos no bem social, no bem comum, porque um jovem que não tem habitação é preocupante, não sabe qual é o rumo que ele terá. E com as políticas de gestão que estamos a ter, de habitação, as políticas de habitação que estamos a ter, é um pouco complicado esse jovem ser promissor. Então, é um desafio para a sociedade, principalmente para nós os jovens, que também não podemos ficar parados. Temos o mercado informal, que é o nosso escape por enquanto. É preciso lutarmos com o que temos, né? Não ficarmos parados, irmos atrás daquilo que são os nossos objetivos, com o fito mesmo de resolver essa questão, porque o governo até pode trazer soluções, mas nós também temos que mostrar alguma ousadia em buscar soluções que possam nos favorecer, que é trabalhar arduamente, é buscar esses biscates, né, que pouco existem, mas é pensar diferente, é fazer as coisas de forma diferente, de forma também a termos resultados diferentes. Não estou a dizer que o governo tem que parar ou não fazer nada. O governo certamente vai fazer alguma coisa no sentido de nos auxiliar, mas tem que nos encontrar a caminho, enquanto nós também produzimos alguma coisa. E basicamente isso, nós temos que lutar usando as nossas formas. Há pouco tempo estávamos num seminário, numa conferência, a quarta edição do Confia. Gostei muito porque lá nós aprendemos uma série de atitudes, né, que devemos ter. Um dos painéis que estávamos a discutir era como lutar por Moçambique. Então, lutar por Moçambique, numa primeira fase, eu penso que é pensar diferente, é mesmo tendo dificuldades, olhar para frente no sentido de melhorar as nossas condições, não ficarmos cabisbaixos,
levantarmos mesmo, erguermos a cabeça com o fito de resolvermos as nossas situações, que o principal foco mesmo é a habitação, termos habitação para produzirmos, né, para termos família, para também fazermos parte de um futuro promissor que tanto ansiamos. Muito agradecido. Muito bem, Aida. Eu já ia perguntar em relação às políticas habitacionais. Falou sobre políticas habitacionais em Moçambique. O que é que está a falhar nessa mesma política para a juventude não conseguir ter a sua própria residência numa idade que já devia ter saído da barra da saída de mãe? Vou usar dessa expressão. Eu penso que as políticas habitacionais deveria se criar o governo deveria criar um fundo ou uma parceria com os bancos, que eles também vão precisar de uma certa garantia, talvez que houvesse um plano de auxiliar os jovens a reduzir os preços dos terrenos ou das próprias casas mesmo, para que a longo tempo, a um longo período, o jovem possa liquidar, né, esse valor, de modo que saia, como dizia, debaixo da saia da mãe dele, porque é um fenômeno muito triste termos jovens, nós os jovens ainda residirmos com os nossos pais, sendo que tínhamos que ter autonomia, né, porque isso também afeta a nossa autonomia e, consequentemente, há uma série de processos que são barados que não conseguimos alcançar por conta desse aspecto de ainda estarmos a viver com os nossos pais. Então, há uma necessidade de se criar um mecanismo para a resolução deste fenômeno que, certamente, o governo, com auxílio de nós, como sociedade, poderíamos pautar por políticas claras, né, de como é que poderíamos ajudar o jovem a sair desse impasse, que é um impasse que lhe prejudica muito, porque como dizia anteriormente, é um jovem que anda frustrado, porque a sua independência, a sua autonomia está comprometida e muitas das vezes não há produtividade quando o jovem se sente retraído. Então é preciso que esse jovem esteja bem motivado para que realmente possa contribuir de certa forma para o desenvolvimento da nossa nação. Aida, vou mesmo insistir em continuar um bocadinho mais consigo. Mencionou uma política talvez um bocado interessante, em que o governo devia firmar parcerias com alguns bancos para a implementação de políticas habitacionais que garantissem que o jovem pudesse pagar talvez com alguma periodicidade, mensalmente. Não sei se este era o seu fio de pensamento, mas como garantir o controlo se nós já temos um entrave? Os terrenos dizem que a terra não se vende e a terra pertence ao Estado. Isto é uma verdade. No entanto, basta que se tenha em um espaço ainda que seja de dimensões 15 por 30 ou 15 apenas por 40, basta que se tenha lá água, energia, o preço já extrapola, pode chegar até mesmo a marca dos 100 mil ou 200 mil meticais e dependendo da zona pode ser um valor ainda mais elevado. Como garantir o controle se grande parte dos jovens tem um trabalho informal, não estão registados nem sequer no Instituto Nacional de Segurança Social? Como fazer isto? É um pouco complicado, mas também não é, porque como sabemos, como o governo tem a capacidade de ir a um determinado lugar e estamos a trabalhar no contexto informal. Trabalhar no contexto informal não implica que nós não tenhamos dinheiro ou que o dinheiro falte, mas que haja um período mais longo para que esse jovem não se sinta acanhado a aderir a essas políticas, porque se firma essa parceria com os bancos e os bancos precisam de garantias para que haja a liquidação desses valores, certamente o governo deve criar uma estratégia que possibilita a esse jovem que está a trabalhar no setor informal a entender que aderir a esse processo
significa que dentro de uns 5, 6 anos ele possa conseguir cobrir essa despesa. E eu penso que é uma questão de conversação com os próprios jovens, um contrato sério, e que também nós, os jovens, tenhamos essa capacidade de sermos sérios com os nossos compromissos, que eu sei que o jovem consciente é sério, o jovem consciente é comprometido com as causas que ele decide avançar. Então, eu penso que é uma questão de confiar-se no jovem que está a trabalhar no setor informal, e conhecendo onde ele vive, podemos trazer fatos como ter que ter algumas testemunhas que provem, sólidas neste caso, que provem que esse indivíduo é um indivíduo idôneo que ao longo do tempo pode vir a liquidar esse valor, e não ficarmos na ideia de que não podemos confiar nos jovens. Temos que confiar nos jovens, independentemente de onde eles trabalham. Nós temos que confiar neles e criarmos uma série de estratégias de como esse jovem possa garantir que pague dentro do prazo estipulado, mas que seja um prazo um pouco mais duradouro, um pouco mais estendido, para facilitar com que ele se sinta à vontade de trabalho, com vista a liquidar o que teria firmado com os bancos. Obrigado, Aida. Passo então para Daniel Chamboco para fazer a mesma pergunta, a primeira que fiz à Aida, em relação ao futuro, tanto social, econômico e psicológico da juventude. Como é que a falta de habitação pode afetar o futuro econômico, social e psicológico dessa faixa etária? Bem, é aquilo que a colega estava a trazer aqui, estava a trazer uma dimensão ampla, e também eu já pude explicar na abordagem anterior que isto traz várias implicações. A primeira implicação é que o jovem em si não pensa para o futuro melhor da nação. Não tendo um lugar para habitar, é a mesma coisa a dizer que o jovem em si não tem o seu campo, o seu espaço livre na sua própria terra, no seu próprio território. Porque é frustrante um jovem viver em casa dos seus pais até os seus 25, 30 anos, 40 anos, 50 anos, até alguns casam mesmo estando em casa dos seus pais, porque veem que aqui não tem mais outra alternativa. Então, as consequências elas recaem para o próprio país, o país perde um futuro jovem brilhante que possa ainda contribuir para o desenvolvimento da nação, e a outra consequência é que os jovens, outros acabam por optarem por ir às ruas e acabam por ser meninos de ruas, acabam por agredir a nossos irmãos, agredir donos de estabelecimento. Essas, portanto, são consequências graves, surgem como frustração a esses fatores. Então, esses fatores, quando a gente for a tratar de fator habitacional, é preciso que possamos tratar com muito rigor para que possamos reduzir esse número de jovens que encontram-se, portanto, sem lugares fixos para poderem habitar, para podermos taxativamente reduzir as consequências. E as consequências, taxativamente, sempre quando a gente for a tratar consequências dessa dimensão, são consequências graves. Então, para que não possamos ter essas consequências graves, é preciso que haja medidas, portanto, claras, de modo a ultrapassarmos essas dificuldades. É possível ultrapassarmos essas dificuldades, é possível sim, mas é preciso que haja vontade por ambas partes, porque eu sempre tenho dito que o governo é que garante o bem-estar do seu povo. Então, este sendo um fator que tem trazido consequências para a juventude, é preciso que o governo olhe nesta perspectiva e que garanta o bem-estar da mesma juventude. E é isso que a gente espera por parte
do nosso governo. Então, o governo garantindo o bem-estar da juventude, desenhando medidas claras para evitar consequências deste fenômeno, aí nós podemos ultrapassar. Então, uma das formas de ultrapassarmos essa dificuldade é mesmo permitir, ou seja, desenhar políticas claras para que os jovens, em alguns momentos, tenham acesso a crédito, tenham apoio nos seus projetos, que os seus negócios possam fluir sem muitas interferências estatal. São esses todos os componentes que, conjugados, podem resultar num bom senso e também podem resultar em redução significativa das consequências que este fator poderá vir a causar a esta nação ou está causando a esta nação, ultrapassando deste modo para um fator mais bonito, um fator que possa dizer aos jovens: valeu a pena termos essas políticas, valeu a pena termos este apoio. Então, para que os jovens possam pular para esta etapa, é preciso que haja vontade por parte daqueles que garantem o bem-estar do povo moçambicano. Muito bem, Daniel Chamboco. Vou fazer a mesma pergunta que antes coloquei a Aida sobre as políticas. Também mencionou políticas habitacionais, acesso ao crédito. O que é que está a falhar exatamente? Porque políticas habitacionais até existem, mas o que é que está a falhar para que a juventude não consiga habitação? Bem, em relação a este ponto, eu vejo que o que está a falhar taxativamente para que os jovens consigam a própria habitação é mesmo a falta de seriedade por parte daqueles que garantem o bem-estar social. Isto por quê? Porque se nós formos a observar, se existirem políticas claras que possam garantir o bem-estar social, é possível ultrapassarmos este fenômeno. O que acontece é aquilo que eu expliquei anteriormente, que os jovens, eles têm planos. Epa, deixa eu fazer isto, vou sair assim, fazer isto, vou sair assim, investir neste negócio, vou sair assim, tenho este projeto, vou sair assim, mas como implementar este projeto? Como implementar este negócio? Aí surge o fator financeiro. É preciso aqui que o nosso governo, em colaboração conosco, que possa facilitar o acesso, em alguns momentos, a crédito aos jovens, possa dar acompanhamento a iniciativas juvenis, possa dar acompanhamento ao projeto dos jovens. Então, dando crédito, é preciso. Temos medidas, se o governo quer fazer, é possível fazer. Se o governo dizer amanhã, toda a juventude, todos os jovens, vamos fazer isto, é possível fazer. Eu aqui vi um ponto muita importância quando o nosso moderador disse como controlar, portanto, esses jovens, tomando em consideração que muitos jovens não encontram-se no aparelho de Estado, trabalham, têm suas atividades informais. Então, como controlar esses jovens? É simples. O governo em si tem capacidade de controlar seu povo, tem capacidade de controlar a juventude. Então, havendo vontade, é possível controlar isto, é possível desenhar medidas claras, desenhar pontos claros para que possam ajudar a juventude a ter acesso. É possível fazer uma ligação com bancos comerciais, com projetos, onde esses mesmos projetos possam garantir com que a juventude possa ter lugares para habitar, possam ter próprias suas casas. É preciso que exista vontade para tal. Então, a dizer aqui que como é que o governo vai controlar, eu acho que este é um ponto que, havendo necessidade, o governo pode controlar isso no piscar do olho. É possível controlar isto. É só dizer aos jovens: vamos seguir desta maneira, é possível organizar todos esses fatores. E outro ponto aqui que eu queria deixar claro é que nós, como juventude, a juventude moçambicana está pronto para poder receber as orientações
do nosso governo está pronto para poder receber aquilo que o governo dizer que vamos fazer isto para podermos garantir a vossa própria, podemos garantir com que tenha a vossa própria residência, nós estamos prontos para cumprir. Estamos prontos para cumprir esses fatores. É só nos dizer e a juventude irá cumprir, desde que tenham lá medidas claras. Em relação à habitação para jovens, nós vimos a iniciativa do governo em construir casas para jovens. E é preciso também aqui deixar claro que essas casas, depois de terminarem, é preciso que os valores, por exemplo, de aluguer, que sejam em detrimento da realidade da juventude moçambicana, que seja em detrimento daquilo que os jovens produzem dia após dia. Não vamos dizer aqui que um jovem venha pagar 10.000 meticais para habitar num lugar X, enquanto em um mês para conseguir esse valor é complicado. Então é preciso que possamos fazer tudo dentro dos parâmetros daquilo que é a realidade da nossa juventude. Muito bem, já falamos sobre o governo e o papel que pode desempenhar neste processo de implementação de políticas habitacionais, mas e o setor privado? Qual é o papel que acredita que pode desempenhar, talvez em colaboração com o governo, para garantir que a implementação dessas políticas possa ser viável e os jovens realmente consigam ter acesso à habitação? Eu tenho sempre dito que o setor privado ele persegue missões do Estado, onde o Estado em si não consegue cumprir as suas atividades. É aí onde entra também o próprio setor privado, né, para desempenhar certas funções. Se nós formos a ver também o papel do setor privado nesses contextos, desempenha um papel importante. Temos alguns setores privados, não estatais, que eles ajudam, portanto, no financiamento, ajudam em vários processos. Então, nesta etapa é preciso compreendermos que é um campo, é uma área que deve se trabalhar juntamente com o setor privado, o Estado em si deve trabalhar sim com o setor privado, porque temos já alguns aspectos em que o próprio Estado pede apoio também ao setor privado. Então é preciso compreender esses componentes, mas quem deve garantir o bem-estar do seu povo não é o setor privado. Quem deve garantir o bem-estar da juventude é o Estado e não o privado. Muito bem, muitíssimo obrigado, Nelson Boco. Agradecemos igualmente a Aida, mas antes que passamos para o próximo tema, falamos agora sobre implicações da dependência externa. Moçambique depende altamente dos países estrangeiros e isto pode ser por conta da falta de divisas. É um problema que já assola o Estado moçambicano faz já algum tempo e nós vamos discutir em relação a isso. Começo novamente com a Aida. Aida, que consequências práticas é que tem tido a dependência externa para o crescimento econômico de Moçambique, compreendendo que esta dependência faz com que adquiramos algumas coisas a um valor muito mais elevado do que poderia-se fazer caso nós tivéssemos a liberdade financeira? Muito boa noite mais uma vez. Agradecer também pela passagem da palavra. Penso que o primeiro aspecto é que essa dependência tira aquilo que é a nossa propriedade de soberania. Tira a propriedade de soberania. Nós estamos numa fase, ou estaríamos numa fase de vulnerabilidade completa, econômica, e há uma série de processos como atraso tecnológico, porque quando dependemos fortemente do exterior ou do externo, significa que nós não estamos a apostar naquilo que é o produto nacional ou não estamos a desenvolver habilidades suficientemente competentes para aquilo que é a realidade local, e muitas das vezes isso retrai na boa governação que se preza que deveríamos ter, e
e fomenta-se muito mais aquilo que é a corrupção. Então, é preciso que nós desenhemos estratégias eficientes para suprir essa dependência externa de forma rápida, porque se nós, por exemplo, investirmos no produto local ou em desenvolver atividades localmente, nós não vamos precisar a 100% ter que mandar vir a alguns aspectos para nos ajudar naquilo que são as nossas realidades. Porque se, por exemplo, vamos falar no setor da educação, se nós investirmos numa educação rigorosa, na capacitação dos professores e dos profissionais técnicos, nós não vamos precisar de pedir ou de ter que mandar vir um indivíduo de fora para vir suprir uma necessidade que localmente podemos resolver. Porque já temos um indivíduo competente para resolver aquela situação, então ele é que vai ser responsável em gerir aquele assunto e sai menos caro para nós, porque estamos a dizer que nós vamos administrar internamente os nossos problemas e vamos limitar que o outro possa vir, porque quando o outro vem, nós temos que garantir casa, temos que garantir a deslocação, e são muitos assuntos que nós temos que proporcionar para esse indivíduo, ou esse indivíduo pode muito bem impor uma série de regras que nós deveríamos realizar em detrimento da pessoa que é local. Se nós temos, por exemplo, a questão, esses temas são interessantes porque tem uma correlação. Se o indivíduo tem habitação aqui no nosso país, ele não vai precisar de muitos condimentos. Ele precisará, sim, da deslocação, da própria monitoria de como é que as coisas vão funcionar. Então, é um processo que nós tínhamos que monitorar muito bem, de tal maneira que a dependência externa, ela sufoca aquilo que deveria ser o bom proceder, porque é dizer que nós somos incompetentes em resolver alguns dos nossos assuntos, enquanto que poderíamos muito bem resolver sem precisar mesmo de ter que importar. E outro aspecto também que deveria ser referenciado é a questão de apostarmos na tecnologia, na inovação tecnológica. Se em algum momento, por exemplo, nós temos nossos líderes que viajam todos os dias e eles não conseguem fazer uma comparação daquilo que tem visto lá fora e tentar em algum momento, pode não ser a 100% implementar, mas haver condições ou tentarmos criar condições para internamente procurarmos uma forma de como chegar àquele ponto. Por exemplo, estamos a observar uma série a nível do transporte, estamos a observar que outros países, sejam anglófonos ou francófonos, estão a apostar muito nos comboios elétricos. Então, seria de bom tom, em algum momento, olharmos para os outros. Não que tudo que tenhamos que olhar para o outro tenhamos que copiar, não, mas no sentido de olhar com aquele ideal de que eu quero que isso aconteça no meu país. Como é que isso pode acontecer no meu país? Então, irmos ter com eles no sentido de procurar como é que eles conseguiram chegar até aquele nível e que procedimentos nós podemos fazer para chegar e lutarmos para que isso aconteça, porque depender fortemente do exterior ou isso condiciona aquilo que é a nossa própria soberania e não nos faz avançar e nos coloca numa posição muito ínfima que já não compensa, tendo em conta o período que passa
de lá para cá, após a independência. Então, nós temos que criar formas de investir naquilo que é o produto nacional, apoiar empresas locais, apoiar o empreendedorismo, apoiar inovação dos jovens que em algum momento mostram interesse em desenvolver habilidades para resolver parte dos nossos problemas. Então é uma série de processos que devem ser tomados, porque depender não é bom e não nos coloca numa situação agradável e afeta aquilo que é a boa governação, como eu vinha dizendo. Então, nós precisamos de um governo que esteja ciente das atitudes que tem tomado, porque depender é trazer um fardo pesado que nós, em algum momento, dificilmente vamos nos libertando se não termos a gestão fiscal necessária ou aquilo que deveria ser o rigor, né? em trabalharmos muito mais o que é nosso. Muito bem, Aida, muitíssimo obrigado. Falando mesmo em soberania e também governação, passo a palavra para Daniel Chambuco. Muito bem, nós temos dois pontos que a Aida coloca: soberania, como também boa governação. Como é que esta dependência externa afeta a soberania naquilo que diz respeito à tomada de decisões políticas e econômicas? Bem, em relação à soberania, ela afeta de várias maneiras. E se a gente diz que Moçambique é um Estado soberano, independente, quer dizer que nós não somos dependentes. Então, quando a gente passa para a fase de muita dependência, estamos a deixar a fase dizer que Moçambique é independente, é soberano. Então, é preciso aqui observar estes aspectos. Se a gente é dependente, estamos a ferir aquilo que é a nossa soberania. Para podermos preservar a nossa soberania, é preciso aqui que possamos observar os critérios que estão sendo usados para que possamos deixar de ser dependentes dos outros, para que possamos ser dependentes de nós mesmos, para que possamos depender do próprio nosso país. Se a gente for observar, eu sempre tenho dito isso, temos aqui em Moçambique, nós temos muitas terras, onde essas terras são terras que podem produzir produtos que podem abastecer Moçambique, que podem abastecer África do Sul, podem abastecer Zimbábue, podem abastecer Malawi. Temos capacidade disso, ou mesmo abastecer a África Austral. Nós temos capacidade de produzirmos, mas o facto de termos aquela... Eu vejo que eu costumo associar isso à preguiça mental. A gente acaba por ser dependente da África do Sul. Se for observar, temos aqui muitos mamanas que saem daqui, vão comprar batata em África do Sul, até tomates em África do Sul. Mas qual é a nossa soberania exatamente? Se a gente diz que somos soberanos, por que estamos a ser totalmente dependentes? Nós temos, por exemplo, no centro, temos pessoas que produzem batata, alface, aqueles produtos da primeira necessidade, mas você não vê muitos produtos a sair do centro para Maputo. A estrada em si não é uma estrada boa, vias de acesso lá no centro para entrar dentro de onde as pessoas produzem não são vias de acessos em condições. Então isso acaba por condicionar o processo de depender de Moçambique próprio e tira já o processo de a gente sermos dependentes de outros países. E isto acaba por ferir aquilo que é a nossa soberania. Então, se nós somos soberanos, temos que investir nas políticas que possam fazer com que a gente possamos arrecadar
fundos internos, arrecadar, ou seja, concentrar a nossa própria economia e usarmos os nossos próprios fundos, usarmos a nossa economia para impulsionar, portanto, a nossa a nação, para impulsionarmos o nosso Moçambique. Temos aqui em Moçambique, por exemplo, vários recursos que até aqui não vou citar, porque são muitos recursos que nós temos, mas se nós formos observar, o país ainda continua a ser dependente do exterior. O que está a acontecer para continuarmos a ser dependentes? Tínhamos aqui em Moçambique fábrica, por exemplo, de pneus. Já não temos pneus, já não temos... já dependemos totalmente, mesmo bicicleta, a gente a gente depende do exterior para importarmos bicicletas. O que é isto? Então é preciso que possamos investir na própria nossa economia, possamos investir no pouco que nós temos para reduzirmos a este fator de sermos sempre dependentes, de estarmos sempre a depender de outros países. Este caso não é só o caso de Moçambique, é o caso de muitos países africanos, continuam sendo dependentes desde a independência. Então, se a gente continua sendo dependente de países exteriores, desde 1975 até agora, não estamos a fazer nada como uma nação. Então, por aqui, devemos observar o que está a falhar para que taxativamente possamos preservar a nossa soberania e que possamos sermos dependentes de nós mesmos. Muito bem, obrigado, Daniel Chamboco. Aida, Daniel faz uma pergunta interessante. O que está a acontecer para continuarmos dependentes? Eu acho que é a falta de investimento naquilo que é a economia diversificada. Nós temos uma restrição, agora até uma tendência de só se olhar para aquilo que são os recursos minerais, petróleo e outros derivados. Então, isso condiciona a nossa dependência. E nós tínhamos que investir na nossa economia diversificada, como a indústria transformadora, a própria agricultura, né? Então, nós temos uma série de os serviços que nós podemos prestar. Estava a falar cá o meu colega Daniel, da produção, fabrico de bicicletas. Nós podemos muito bem fabricar bicicletas. Por que não produzimos? Sim, é por conta de parecer que estamos restringidos só a uma única área. Parece que o foco há uma tendência de, quando descobrirmos uma coisa, então todo o foco é para aquilo. Então, isso é que acaba condicionando a nossa dependência, porque nós temos que apostar nas várias áreas para alavancar a nossa economia, como estava a dizer. Se nós apostarmos na indústria transformadora, é claro que vamos produzir bicicletas, vamos fabricar bicicletas. Mas se não, nós vamos continuar. Vamos continuar a depender da batata da sul-africana se nós não apostarmos na agricultura, se nós não apostarmos no nosso turismo, se nós não apostarmos nos serviços que tanto nós temos para dar. E um outro dado, por exemplo, a questão da cultura. Na cultura, verifica-se agora que está a haver um processo de como é que eu posso dizer, tornar a cultura do outro nossa cultura, ou as culturas serem homogêneas, né? Não haver o respeito pela diversidade que nós temos, e isso acaba dando credibilidade ao outro, e o outro acaba entrando aqui e se vê como um verdadeiro Deus, porque nós é que damos aso a eles. Então, nós temos que criar nossas próprias situações, nossas próprias formas de renda, que nós temos muito bem. Se nós investirmos no turismo, muito bem podemos levantar o Maputo, Inhambane, Gaza e outros países, outras províncias que têm algum aspecto turístico que nós podemos explorar. Então, são situações que nós temos que ver e não só nos focarmos numa única economia, temos que apostar na economia diversificada. Eu penso que para sairmos da dependência externa, nós temos que apostar na economia diversificada. Então, se nós apostarmos na nossa economia diversificada,
muitos outros campos vão se abrir, porque vamos garantir sustentabilidade, vamos ter muitos empregos, as pessoas vão a partir dessa economia diversificada, muitas pessoas vão tomar posse ou vão desempenhar papéis que o outro passa a desempenhar em comparação com o próprio nativo. Então, eu acho que é a questão de nós apostarmos na dependência, na economia diversificada que nos caracteriza. É muito bem, Aida. É um bocadinho estranho falar sobre a importação de culturas, porque se importa culturas dos outros países, mas não se importa conhecimento e também a prática. O que é que está a falhar em 2 minutos? É ser caixa de ressonância, é sermos formatados simplesmente para copiar e não analisarmos o que copiamos, porque se nós nos dissemos que somos doutores ou somos pessoas que são formadas, tínhamos que ter uma capacidade de, a partir do conhecimento que nós temos, recriarmos, haver um aspecto criativo em nós. Mas para ver que não há isso, só há importação de culturas, ele quer assistir novela não para olhar para a novela como uma crítica social, olha para a novela como algo que tem que fazer, olha para o filme como algo que tem que fazer, como crítica, como algo que serve para refletir nas realidades que ele está a passar. O cidadão não faz, nós não fazemos. Então, há uma série de comportamentos que influenciam para a importação da cultura, a falta de identidade própria. Nós temos problemas de falta de identidade própria. A não ser que porque, em algum momento, não fomos ensinados para pensar, só fomos ensinados para ler e escrever, como diz Mondlane em seu livro Lutar por Moçambique. Então, é preciso romper com esses padrões. Nós temos que ir às universidades, nos formarmos para produzir conhecimento e não para copiar ou repetir informações. O indivíduo que repete informações, imita, ele está a dizer que não vale mais do que aquilo que ele está a fazer. Ele tem que ter capacidade de criar, tem que ter capacidade de analisar criticamente aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve e aquilo que ele lê. E não simplesmente ser um consumidor passivo. Bem, muitíssimo obrigado, Aida. Daniel Chamboco, parece que nós temos a possibilidade de sim desenvolver uma independência ou uma economia mais resiliente, como também autónoma no Estado moçambicano. Mas, para além dos setores que já foram citados, já a tecnologia foi citada por Aida Mochanga e o Daniel citou a agricultura. Para além desses 2 setores, quais outros é que podem ser assegurados para que Moçambique desenvolva, de fato, uma economia mais resiliente e autónoma? Bem, aqui temos citar aqui, ia aqui trazer uma lista complexa de outros setores que poderiam ser ponto de atenção para centralizarmos a nossa própria economia. Outros setores, estamos a falar, por exemplo, de setores de venda, estamos a falar de financiamento de projetos dos jovens, financiando o projeto dos jovens, os jovens estariam a trabalhar em busca a desenvolver, ou seja, em busca a ajudar a impulsionar a própria economia de Moçambique. Outro fator que também aqui não é preciso deixarmos de fora é mesmo investir na área de saúde, investirmos na área de saúde, porque a gente observa, temos algumas pessoas que acabam por sair do país para ir ter outro atendimento fora do país por não confiar nos próprios centros de saúde nossos, e lá fora eles acabam por deixar muito dinheiro. Esse dinheiro seria um dinheiro que poderia ser usado para servir esta nossa nação, para impulsionar a nossa economia a nível nacional, mas não é isso que acontece. Portanto, as pessoas, aqueles que têm dinheiro, sentem dores de cabeça, veem que não, eu não posso marcar consulta aqui, porque não confiam nos nossos hospitais, acabam por optar por ir, por exemplo, na África do Sul, outros hospitais que encontram-se fora de Moçambique, e isso também estaria a contribuir para não impulsionamento da nossa economia. Então,
é um dos fatores este. O outro fator também é investir na área da educação. A gente consegue observar pais que tiram seus filhos para irem estudar fora do país porque eles não confiam no sistema de educação. Então é uma economia que está sendo perdida, estão a investir fora do país. E esses filhos, depois de estudar, eles acabam por gostar lá fora do país, vêm aqui dentro do país, tira a própria nossa economia de novo, vai investir lá fora do país, fazem próprias vidas lá fora do país, constroem lá fora do país. Isto por quê? Porque eles observam que em Moçambique não tem nada que possam fazer, que possam nos dar um futuro melhor. Confia os países vizinhos, confia países europeus, confia a vários países que não sejam dentro do nosso próprio território. Então é preciso investirmos nessas áreas todas para que possamos juntos contribuir para uma economia estável e para Moçambique melhor. Muito bem, Danielson Moco, já mesmo para encerrarmos, até que ponto é que as condições impostas pelos parceiros, não diria talvez parceiros, mas sim credores, aqueles que emprestam dinheiro ao Estado moçambicano, podem influenciar as políticas públicas internas? Olha, meu caro, nós temos que perceber aqui uma coisa. Aquele que dá, ele tem condições de dizer: se eu te dar isto, você deve fazer isto, se eu te dar isto, você deve fazer isto. E a gente observa isso com a própria FMI. Ele, quando dá o próprio dinheiro, o Banco Mundial, quando dá dinheiro, ele diz: devem fazer isso, devem fazer isso. E porque a gente não tem, a gente quer naquele exato momento, a gente acaba por ceder, a gente acaba por obedecer aquilo que eles querem. Porque se a gente não obedece, não somos dados aquele fundo que a gente pede. Se a gente não obedece, eles não cedem a mão para poder financiar. Então, para que possamos, portanto, receber, é preciso que possamos observar esses critérios que eles querem. Estaremos a ser sempre e sempre dependentes e isso acaba por ferir a própria nossa economia. Ora, vejamos, se você vai pedir empréstimo de um valor e você diz que esse dinheiro eu quero investir na área X, quero aumentar o salário dos meus funcionários, e eles dizem: não, 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 não. Se você quer pedir dinheiro, não aumente o salário dos seus funcionários, mas sim invista, por exemplo, construa tantas escolas, invista em tantos hospitais, e o resto faça isso, compre viaturas, compre motorizadas. Isso estará a ferir os próprios pontos, os próprios projetos do próprio Estado. Então, para que isso não aconteça, é preciso que a gente, de forma urgente, possa traçar nossas próprias medidas, onde essas medidas possam arrecadar fundos internos para que não possamos ser totalmente dependentes de FMI, dependente do Banco Mundial, dependente de outras organizações que, para nos dar alguma coisa, eles impõem certas restrições. Porque quando impõem certas restrições, estariam lá a dizer que você não tem nada, você não tem legitimidade. Então nós temos que ter a nossa própria legitimidade, a nossa própria entidade. Para termos a nossa própria entidade, a nossa própria legitimidade, a nossa própria identidade, a nossa própria cultura, é abster-se do ponto de sermos dependentes. Se sairmos desse ponto de sermos dependentes, alguém pode vir dizer: olha, eu posso te dar esse dinheiro, faz isso. A gente diz: não, eu não quero o seu dinheiro para fazer isso, mas se você quer me dar o seu dinheiro, eu preciso fazer isso, com o seu dinheiro vou devolver desta forma. Aí nós estaremos a ser totalmente independentes. É preciso sairmos deste caminho de sermos totalmente dependentes, porque isto acaba por ferir vários projetos estatais. Temos muitos projetos que o nosso Estado desenhou com todo o carinho, todo o amor, e a gente acaba por observar que ao ir pedir apoio não sai conforme. Tabela salarial, por exemplo, única, nós temos lá vários processos que foram desenhados, vamos fazer isso, mas no final de tudo vimos que não ajudou muito os moçambicanos. Temos horas extras, os professores estão a reclamar horas extras e não estão sendo pagos conforme. O que está a falhar? Porque estamos a ser dependentes, vamos deixar de ser dependentes para contribuirmos para o futuro melhor desta nação. E a única coisa que nós
que é preciso que o Estado faça a este momento. Aqui nós não estamos só a debater, aqui nós estamos a debater e trazermos algumas propostas. Se estas propostas serem implementadas, facilmente nós vamos deixar de sermos independentes. Então, contribuir para este debate é contribuir para Moçambique melhor, é falar por Moçambique. Então, a gente está a falar por Moçambique, a gente está a trazer propostas por Moçambique e se essas propostas serem bem implementadas, Moçambique irá ser uma das melhores nações do mundo. Bem disse Daniel Chamboco, se essas propostas forem de fato implementadas, Moçambique poderá ser um dos melhores. Afinal de contas, tem diversos recursos que podem ser explorados pela própria mão de obra moçambicana. A única coisa que realmente falta é a educação, é a formação técnico-profissional para a melhor exploração desses mesmos recursos e dessa forma o Estado moçambicano desenvolver a sua própria independência financeira, independência económica, melhor dizendo, resiliente e de fato autónoma. É assim como nós encerramos esta edição do programa Linha da Frente e como mencionamos sempre, quem está de fato na linha da frente tanto deste programa como também de tantos outros aqui na Casa FTV é o caro telespectador internauta, pois cada tema, cada solução é justamente para melhorar o seu dia a dia. Nós encerramos assim e nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima semana. Mas não podemos ir sem antes desejar uma ótima terça-feira, que a sua semana laboral continue a ser abençoada. Até na próxima, fique bem. Ou melhor dizendo, fique com Deus.